Olá! Vamos então continuar o tema que nós começamos na aula passada, no vídeo passado, que é sobre violência contra a criança, adolescente e o jovem. Então nós falamos do tipo de violência, até passei como exercício para vocês, como atividade, para vocês dizerem o que é violência e quais os tipos de violência contra a criança, adolescente e o jovem. E agora nós vamos falar um pouquinho da complexidade e da invisibilidade da violência. Então, na maior parte das vezes, a violência ela acontece diariamente. O que quer dizer isso? Então, todos os dias a criança é vítima de violência de uma forma silenciosa, porque isso acaba se repetindo diariamente. E às vezes, mesmo que a criança apresente alguma forma de pedir socorro, como por exemplo um grito, ou ela se mostra machucada, a sociedade ela parece não querer se meter, né? Não vai atrás para saber, não pergunta, não questiona o que aconteceu com a criança. Então, a gente vê que o contexto da violência está associado a fatores sociais, culturais, questões econômicas e religiosas. E ela não atinge somente a classe baixa, tá? Ela atinge todas as classes sociais. Então, não importa se é de família de uma classe baixa, média ou classe alta, nós sempre temos relatos de dados estatísticos de violência, porque isso envolve um contexto, está dentro de um contexto socio-histórico, cultural e econômico, onde a criança ela deve ser punida. Se ela fizer algo de errado, ela deve ser punida de uma forma física, através de tapas, através da correção da vara. E essa cultura de que a criança precisa ser corrigida dessa forma, de forma violenta, a gente não consegue controlar, porque cada pai vai estar exercendo isso de uma forma. Então, para algumas pessoas, mas é um tapinha, não faz mal, beleza. Mas para outras crianças, outros pais, outras famílias, quando esse pai, esse responsável, bate com raiva, a criança muitas vezes espancada, agredida, e isso vai trazer consequências para o resto da sua vida, consequências físicas, emocionais, e vai causar vai ser prejudicial para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, assim, por mais que existem fatores culturais e religiosos de que a criança deve ser corrigida dessa forma, existem outras formas de a gente corrigir, até porque não tem como controlar, como medir a força de muitos responsáveis. Então, acaba que algumas crianças são vítimas de violência por conta desses fatores culturais e religiosos. Então, assim, a gente sabe que isso é um instrumento de educação, como eu estava falando, socialização e punição. Bom, então as condições de indefesa e dependência dessa criança e desse adolescente também contribuem para que aumente a causa de internação, de mortalidade nesse grupo, porque são seres que não conseguem se defender. Então a gente vê uma criança, às vezes, um lactente, um bebê, uma criança de 1, 2 anos, quando ela é agredida, ela fica indefesa, ela não consegue se defender, até porque a força, o tamanho do agressor sempre é maior do que o da criança. Isso acaba ocorrendo também por conta dessa internação, às vezes até óbito dessa criança, né? Então, muitas vezes existem outras formas de violência, como a negligência, quando é violado o direito dessa criança. Ela não tem o seu direito de ir na escola, muitas vezes o responsável não deixa a criança ou adolescente na escola para poder cuidar dos afazeres domésticos, cuidar dos irmãos mais novos, trabalhar. Então, às vezes essa criança não tem direito à educação, não tem direito à saúde, muitas vezes fica doente, só que o responsável não leva para o posto de saúde, não leva no acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, não vacina, você vai pegar a caderneta
vacina dessas crianças, está tudo atrasado. Isso é um direito que está sendo negligenciado, é uma forma de violência também. A alimentação da criança, às vezes, quando é negligenciada, e a criança fica comendo só salgadinho, bolacha, pão, muitas vezes não tem uma alimentação equilibrada, saudável, condições de moradia precária, falta de carinho, afeto. Então, muitas vezes, essa criança se vê numa situação de abandono, tanto a criança quanto o adolescente e o jovem. E isso gera na vida dessa pessoa fome. Muitas acabam indo para o caminho das drogas por conta dessa situação de negligência. Muitas meninas se envolvem com a prostituição na tentativa de ganhar algum dinheiro, algum recurso para se sustentar, e consequentemente algumas são vítimas de agressão. E acabam se submetendo a trabalho ou a mendicância, né? Então, todo semáforo a gente vê, infelizmente, crianças na rua pedindo dinheiro em troca de lavar o para-brisa do carro, nos estacionamentos pedindo dinheiro em troca de guardar um carro. Então, isso é uma forma de mendigar. E é uma prática abusiva. Tudo isso é uma forma de violência, né? E sem falar que muitas dessas crianças e adolescentes acabam ficando sujeitos à exploração sexual. Então, sempre que a gente observa, a relação do agressor é uma relação de poder. Então, esse agressor, ele acaba fazendo isso com a criança, com o adolescente, porque ele é o quê? Mais velho, mais forte, tem recursos, às vezes financeiros, e isso acaba gerando a dominação, a exploração e a opressão. Porque, como eu falei, criança, adolescente e jovem, na maior parte são seres o quê? Indefesos. Eles não conseguem se defender. E isso, gente, é um fenômeno silencioso, porque muitas vezes a criança, por se sentir coagida, ou em troca de alimentação, ou por mendigar aquela atenção daquele responsável, ela não fala para as outras pessoas que sofrem isso. Isso acaba o quê? Acontecendo várias e várias vezes. Então, vamos ver quais são os fatores de risco que, segundo os estudos, que estão associados tanto ao agressor quanto à vítima. Eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade de fixação desse conteúdo, pegar o caderno de vocês, né? Se a gente estivesse em sala de aula, a gente vai fazer isso em sala de aula, no papel pardo. Mas aí na casa de vocês, assistindo esse vídeo, vocês podem pegar o caderno e vocês vão elencar junto comigo quais são os fatores associados à violência, quais são as características do agressor, segundo os estudos, e qual que é o perfil das vítimas. Porque é importante você ter esse conhecimento dos fatores associados, das características do agressor e do perfil das vítimas, para você saber, como enfermeiro, como profissional de saúde, reconhecer uma situação ali de violência. Porque, igual eu falei, muitas vezes a violência está ali acontecendo de forma silenciosa, a criança, por medo, não vai relatar, ou por medo ou por incapacidade. Então, cabe a nós, como profissionais de saúde, identificar esses fatores de risco, identificar essas características, tanto no agressor quanto na criança, e tá corrigindo a respeito disso. Bom, então, fatores associados com a violência contra a criança e o adolescente. Nós temos fatores individuais, né? Mães que são muito jovens, crianças com necessidades especiais. Então, a gente vê crianças que são mães que são adolescentes, não têm responsabilidade, às vezes, para cuidar da criança. É a maior parte do caso das mães adolescentes, e daí esse cuidado sempre fica para a avó ou para a tia, para alguém ali da família, ou essa criança às vezes fica negligenciada. Crianças que têm alguma necessidade especial, alguma deficiência, autismo, tem alguma alteração de funcionalidade que prejudique essa criança de ter mais independência e de se defender, e também de buscar ajuda. Recém-nascidos prematuros ou com hospitalização prolongada, porque
isso acaba fazendo com que o vínculo mãe-bebê seja prejudicado, porque muitas vezes a mãe não fica lá na UTI, não acompanha o crescimento da criança, não amamenta por conta das condições de saúde da criança. Então, tudo isso prejudica o vínculo da mãe com o bebê e pode depois, futuramente, gerar em situações de violência. Recém-nascido com baixo peso ou problemas de desnutrição, pré-natal deficiente ou ausente, então aquela mãe que já não faz o pré-natal, já não acompanha a criança, que tem uma gravidez indesejada ou com história de abuso por parte da mãe, abuso de bebida alcoólica, cigarro, drogas ilícitas. Esses são os fatores individuais. Agora nós temos fatores familiares que também estão relacionados à violência, como por exemplo, quando já ocorre uma violência na família, já tem casos de violência intrafamiliar, então isso acaba se reproduzindo de geração em geração. Distúrbios neurológicos de alguém da família, baixa escolaridade, muitos filhos, né? Então às vezes a pessoa está sobrecarregada, muitos cuidados, muitos filhos para cuidar. Famílias reconstituídas, que é isso? Então aquela mãe que teve, aquela mulher que teve um parceiro, teve uma criança, separou, teve outro parceiro, outra criança, aquele homem também que teve uma criança com uma mulher, aí depois se juntou com outra mulher, teve outra criança. Então, geralmente essas famílias têm uma maior probabilidade de acontecer agressão dessas crianças. Antecedente de delinquência, então se a pessoa já tem um histórico criminal aí de violência, de roubo, furto, depressão, divórcio, instabilidade familiar, financeira ou emocional, uso de álcool e drogas pelos responsáveis, isolamento social e estresse, história de abuso dos pais. E os fatores sociais. Então, às vezes a gente vê desemprego, acaba gerando situação de violência. Nessa época, por exemplo, de pandemia, onde muitas famílias estão passando necessidade porque viram a sua renda aí prejudicada, autônomos. Então, nessa situação de desemprego, pobreza, privação social, valores, crenças e culturas, valores sociais de que a criança precisa ser punida e corrigida de forma com agressão física, inexistência de leis de proteção à criança, as desigualdades sociais, as guerras, criminalidade, presença de armas em casa, falta de perspectiva da sociedade, tudo isso são fatores sociais que acabam levando a situações de violência, e fatores de ordem macroestrutural, que é a promoção da violência pela mídia. Muitas vezes a gente vê em filmes, novelas, teleseriados, né, a violência sendo promovida, os personagens principais agredindo crianças, adolescentes. Isso é uma forma de promoção, porque muitas vezes a pessoa se espelha naquele comportamento que ela está vendo ali na propaganda, no filme, na televisão, na série, né? Então, assim, a facilidade que as pessoas têm de ter acesso a armas e drogas, mesmo não sendo legalizado nem armas nem drogas em nosso país, a gente vê que muita gente tem muita facilidade de acesso, pouca recreação em espaço público, então poucos parques, né, pouca acesso à recreação gratuita, a ausência de serviços de atenção para as crianças, famílias. Isso gera uma desvalorização quando a pessoa não tem acesso a uma rede de cuidados, a uma rede de suporte. Isso também faz com que a pessoa esteja favorável. Então vamos lá, vamos comigo. Eu pedi para vocês colocarem os fatores associados à violência, as características da vítima e as características do agressor. Então aqui eu trouxe para vocês os fatores associados, né? Nós temos fatores individuais, familiares, sociais, macroestruturais. Agora vamos ver qual que é o perfil, qual que é a característica do agressor e da vítima. Bom, um agressor, gente,
Os estudos mostram que 90% apresenta uma situação de inadequação social, ou seja, desemprego, baixa renda, aquela pessoa que está envolvida com criminalidade, drogas. Grande parte desses agressores já sofreu maus tratos na sua vida, já foi negligenciado quando pequeno, então quando a gente vai colher a história, a maior parte já sofreu agressão, já sofreu negligência, está reproduzindo isso. Ou é um esposo conivente ou passivo com o abuso do seu companheiro. Ocorre o predomínio de pessoas do sexo masculino como agressor. Na faixa etária jovem, geralmente o agressor tem entre 20 a 34 anos, tem baixa escolaridade e renda, tem uma situação ocupacional ativa, tem uma situação associada entre homens, que é o alcoolismo. Então a maior parte dos homens que são agressores são alcoólatras, têm problemas com bebida. Com a mulher, quando a mulher é agressora, geralmente é por conta de conflitos maternais, conjugais, uma mulher muito jovem. Então a gente vê aqui, por esse dado, como eu falei para vocês, o agressor, ele é maior, em sua maior parte é do sexo masculino. Quando é entre as mulheres, são as mulheres jovens, entre 20 a 24 anos. Né? E assim, principais agressores, geralmente é o pai e a mãe, que é o principal cuidador. Pai, mãe, padrasto e madrasta, outros parentes e vizinhos, famílias e parentes adotivos, ou também a gente pode ter história de agressores que são de instituições, profissionais de hospitais, de unidades básicas de saúde, professores, né, cuidadores de creche, escola, ou pessoas na comunidade. Então, será que o tipo de violência se modifica conforme o vínculo? Vocês acham que sim ou que não? Sim, né? Então, a gente viu aí que existem vários tipos de violência: física, emocional, a negligência, a sexual. Isso acaba se modificando conforme o vínculo. Olha o que os estudos mostram: que mãe e madrasta geralmente negligencia a criança e deixa abandonada, com condições precárias de higiene, alimentação, educação e tudo mais. O pai geralmente é agressão física, o padrasto é agressão física e sexual. Parentes, tios, a maior parte, meio-irmão, primos, ocorre a violência sexual. Vizinhos e desconhecidos também a violência sexual, e babás, a maior parte da violência é violência por força corporal. Então a gente vê aí que o vínculo interfere no tipo de violência. Há uma associação entre vínculo e violência. Agora vamos falar um pouquinho das características da vítima. A maior parte tem menos de 6 meses de idade, ou seja, são bebezinhos. A outra parte tem 6 a 3 anos de idade e o outro terço acima de 3 anos. Então a gente vê que são todos menores, né? Então é dividido ali entre menores de 6 a 3 anos e maiores de 3 anos. Os prematuros correm 3 vezes mais risco por conta da sua fragilidade, sua incapacidade de defesa, e as crianças do sexo feminino são as mais abusadas. E geralmente quando se tem uma vítima na casa, tem outra também. Então a gente observa aqui que as meninas são as mais agredidas violentamente, né? E a faixa etária é sempre menor de 3 anos. Então maior ali, tanto no sexo masculino quanto feminino, se concentra entre os menores de 3 anos. Aqui a distribuição da violência, né, segundo o local em que a violência ocorreu. Então a gente vê que o ambiente domiciliar precisa de intervenção, porque a maior parte das vítimas se teve violência em casa, tá? Na residência da vítima, olha lá. Então a casa não é um lugar 100% seguro quando se trata de violência. Outra característica também é com relação à distribuição de casos, tá? Segundo o número de membros da família. Então a gente observa ali, a porção vermelha, né? Mais de 2 membros da família, e a porção azul quando tem apenas uma vítima em casa. Então a gente vê que se concentra em 1 a 2 vítimas.
São poucos casos, né, em que geralmente quando se tem uma vítima em casa, acaba tendo mais de uma, quando tem mais de uma criança, mais de um adolescente. Agora aqui com relação ao tempo de abuso, olha o azulzinho ali representando a maior parte, que é de 1 a 2 anos. Isso mostra que o tempo de abuso é longo, né? Então, quando você fala assim, mas deu um tapa na criança, ou então violentou, mas foi só uma vez, isso não vai acontecer nunca mais, foi só porque a pessoa perdeu a cabeça e tudo mais, mentira. Então, geralmente, isso tende a se repetir por muitos e muitos anos. Bom, agora eu vou concluir esse vídeo, para não ficar muito extenso, e no próximo, que vai ser da aula 8, eu vou falar sobre as consequências da violência.